Bagagem que trazemos para esta vida. Então vamos aprender com a mala que a gente traz quando chega aqui. Como que funciona isso? Ainda sobre ficar por inteiro. Olha só, então esse é o seu lugar que você tem para se encaixar. Quando você encontra o seu lugar, a vida transborda para você. E como que a gente encontra o lugar? Aprendendo a reconhecer esse lugar. Então, quando eu estou formando o meu processo de ficar inteiro, eu preciso olhar para a bagagem que eu trago. O que eu trago comigo? Nós, quando entramos aqui nesta vida, nós não entramos uma lozinha em branco. Nós entramos uma frequência que vai entrar dentro da frequência daquela família. Nós trazemos do nosso DNA a história dos nossos pais e avós junto com a nossa história. Então, para que eu traga essa bagagem, como que tá o peso da minha bagagem? Eu tô carregando uma mala pesada, um container ou uma pochetinha assim, ou uma bolsinha de mão? Porque a bagagem que a gente traz da nossa vida, ela pode ser tão leve quanto uma bolsinha de mão. E contém toda a nossa história. A nossa história não determina quem nós somos. A nossa história não é para pesar. A nossa história, ela nos acompanha. Ela nos norteia. Então, qual é a bagagem que a gente traz para essa vida? Nossa, mas eu tenho muitas dificuldades com o meu pai, com a minha mãe, eu não aceito a maneira deles de se comportar, de se comunicar. A minha avó, eu fui criada pela minha avó e fui tirado da minha mãe, e minha mãe nunca olhou para mim, ou então meu pai foi embora, ou meus pais ficaram casados a vida toda, mas eles nem se falam, ou eles se dão muito bem, mas eu não me sinto incluído. Tem muitas e muitas e muitas histórias de onde a gente vem. E eu tô aqui para te falar que não existe uma história perfeita. Existe a história de cada um. E mais, a tua história, ela é perfeita para você. Mas, Vanessa, você não sabe. Eu sofri demais. Foi muito dolorido, foi muito difícil. E eu respeito a sua história. Cada história é tão especial quanto a nossa própria vida. Mas o peso e o tamanho que a gente dá para a bagagem que a gente traz, só a gente pode mudar. Porque, de fato, essas coisas já aconteceram. Ou seja, elas já existiram na nossa vida. Ainda adianta eu ficar trazendo isso como peso para minha vida agora? O que vai acontecer? Lembra da geometria fractal? Se eu ficar olhando a minha bagagem como peso para minha vida agora, o que eu vou ter para repetir? O peso da minha bagagem. E o que eu vou fazer? Eu vou reproduzir as dores da mesma história na minha vida. Eu preciso ampliar a minha percepção de mundo, de visão, ou seja, me desfazer um pouquinho de raivas e medos, ficar inteiro, gostar de mim, para abrir as minhas possibilidades. E mais, eu preciso diminuir o peso da minha bagagem. Imagina tudo que de repente já passou pela sua cabeça para estar aí julgando a história do seu pai ou da sua mãe, de como eles agiram, ou dos seus avós, ou da sua família, de quem te criou, do lugar que você foi criado. Imagina que todo esse julgamento ou todo esse peso você também está trazendo para você e para a sua vida. Porque dentro de uma compensação do cérebro, tudo isso que eu determino como errado, como perigo, eu determino para mim também. Então eu fico dentro da minha relação com eles, fica pesado, porque tá tudo errado dentro da minha visão, e eu vou ficar me cobrando de não cometer os mesmos erros o tempo todo. Agora, se eu tô aqui achando eles errado e fico me cobrando de fazer tudo diferente, eu ainda tô no mesmo lugar. Por quê? Porque eu tô me conectando com eles. Da mesma maneira, eu vou desenvolver o mesmo caminho. Quando eu julgo tudo que eles são, ou eu vou fazer tudo igual, até para poder não julgar, porque a hora que eu repito a mesma história e a mesma dor, talvez eu compreenda o quanto dói, e aí sim eu não julgo, ou eu faço tudo diferente, o que me mantém ainda na mesma posição de querer mudar a história deles. O que a gente precisa desenvolver? Nós
precisamos e podemos desenvolver uma aceitação do que foi. Essa minha bagagem, para ela ficar mais leve, eu preciso aceitar que é essa bagagem que eu tenho. A única maneira de uma pessoa chegar aqui para viver nesse planeta é por uma gravidez. É a partir de um pai e de uma mãe, que são duas pessoas, dois adultos que tiveram um filho. Se eles escolheram ter esse filho, se eles decidiram ter o filho, se eles eram adolescentes enquanto tiveram um filho, se eles nem queriam ter um filho, se eles doaram o filho porque não sentiam com condição de criar, mas eles tiveram o filho. E esse é o ponto que a gente precisa ter aceitação. Obrigado, pai, obrigado, mãe, de terem trazido a vida para mim. E a hora que eu tenho aceitação e recebo essa vida, a minha bagagem fica mais leve e eu fico mais inteiro. Agora, eu até posso pensar assim: obrigado, pai, de ter me dado a vida, mas tudo que você fez, A, B, C, D, E, F, G, eu não gostei, foi muito errado, eu achei muito triste, eu sofri muito, a minha mãe sofreu, ou todo mundo sofreu, eu vou ficar pesado. Porque tudo que o meu pai fez é sobre a história dele. É o que ele viveu, claro que impactou diretamente a todos, mas principalmente a ele mesmo. É a mesma coisa de eu falar: obrigado, mãe, pela vida. Ótimo, aceitei e deixei minha bagagem leve. Agora, se eu virar e falar assim: obrigado, mãe, pela vida, mas isso que você fez, aquilo que você faz, aquilo que eu não gosto, aquilo que podia ter sido, como podia ter sido, tudo isso sou eu dando a direção, gerenciando como eles deveriam se comportar. Ao invés de simplesmente aceitar e receber a vida. Aceitar não significa concordar com as atitudes deles. Mas essas atitudes desempenham o caminho de vida deles, não o meu. Enquanto eu questionar a maneira como meus pais conduzem a vida deles, ou que os meus avós conduziram a vida deles, eu não foco na minha vida. E é uma palavra que a gente usa muito: cuida da sua vida. Porque a hora que você põe a atenção para você, então faça você. Faça o seu movimento. E aí você pode inspirar as pessoas da sua família. Se seus pais, seus avós forem vivos ainda, eles com a sua mudança, eles começam a mudar também. Não adianta eu sentar aqui na minha vida e querer que o outro mude, para que depois eu caminhe. A vida é sobre você. A vida adulta é sobre as suas ações, elas estão na sua mão. Justificar quem você é, o que você fez, o que você não fez, pelo que você recebeu dos seus pais, é se manter no mesmo lugar, continuando a sofrer. Nós somos consequências das nossas escolhas, conscientes e inconscientes, e não consequência do que eles viveram. Então, quanto mais a gente puder se desarmar dessas raivas, porque é como se você se colocasse em fila. Então, aqui estão os seus pais e aqui está você. Então, eles têm que ir para a vida e fazer o movimento e você fica esperando que eles façam tudo do jeito que você imaginou, para depois você sair do lugar. E por isso que isso incomoda. E não é assim. É você sair do lugar e aí eles vão, a partir de ver o seu movimento, poder se inspirar e aprender com o que você está trazendo. Porque tudo que seus pais percorreram, você não viu. Você conhece eles a partir de uma determinada fase. Eles já percorreram boa parte da jornada deles e estão tentando acertar. Ninguém acorda para não dar o melhor, mesmo que essa pessoa não tenha dado o melhor no seu ponto de vista. E aí você vai percorrer o seu. Ficar parado, travado, trazendo as suas dores, os seus erros como consequência do que você recebeu dos seus pais, eu te garanto que não vai te trazer felicidade e não vai te deixar inteiro. Por pior ou melhor que seja a sua história, é receber a vida, pegar aquilo que é seu e diminuir a sua bagagem nesse momento. Porque se você está ocupando um pedacinho do seu lugar e um pedacinho onde você sofre muito e de dor, você vai se conectar com as outras pessoas a partir da dor. Então vamos lá, você está triste, depressivo, você tem uma bagagem que te machuca, uma história que não te fez feliz,
E você fica olhando para esses pontos de dor, do que deveria mudar, de que não devia ter sido assim, que não deveria ter acontecido assim. Cada vez que eu olho o que não deveria, eu tô lá no passado. Eu não tô no presente. E lá no passado eu tô reproduzindo o padrão fractal passado. Então eu tô lá no deveria. Neste deveria, eu vou me conectar com um trabalho, com pessoas na mesma frequência de dor. Não quer dizer que eles vão me fazer sofrer necessariamente, mas eles também vão ter a mesma ferida emocional que eu. Para quê? Para que a gente possa juntos aprender. Mas muitas vezes eu vou me conectar com eles, não por inteiro, e eu vou sofrer em algum momento, eles vão trazer a dor para mim, ou eu vou acabar causando dor. Então, ao invés de uma relação de construção, nós vamos ficar num fluxo de sobrevivência ali, ó, inseguro, sem saber se você está sendo bem-vindo, com a sensação de que você vai perder a pessoa que está do seu lado, ou que ela vai perder você, ou que você tem que salvar a pessoa que está do seu lado, ou ela tem que te salvar, ou ainda que a pessoa que está do seu lado está tendo uma boa vida e você não, ou que seus irmãos têm uma boa vida e você não. Então você fica ali conectado na dor, enquanto a vida de cada um é de cada um. Você pode ajudar seu irmão, você pode ajudar a sua mãe, você pode ajudar as outras pessoas, desde que você primeiro ocupe o seu lugar e faça por você. Quantas pessoas nessa questão da bagagem, por conta da história, então vamos lá. Eu tenho, por exemplo, me desenvolvi bem, eu tenho um trabalho bom, financeiramente eu vou bem, e eu tenho uma irmã que passa muita necessidade, neste exemplo. E aí eu acho que toda hora eu tenho que ir lá e suprir ela. Eu me sinto responsável por ela. É claro, você pode fazer pelo outro, mas também deixar que o outro ganhe autonomia. Trazer recursos para que a sua irmã possa também se encontrar e fazer por ela. Porque todo ser humano traz nele o dom de ser capaz. Quando eu faço tudo pela minha irmã, eu estou mostrando que ela é incapaz. E ela vai ficar pequena. Ela vai ocupar menos espaço ainda. E eu vou ficar me sentindo pesada, porque eu tenho que fazer por mim e por ela. E aí eu deixo muitas vezes de conquistar mais coisas que eu gostaria, ou de viver experiências que eu gostaria, porque como que eu vou viver isso de bom, mas a minha irmã não vive? A questão é, primeiro, ela quer? Ótimo. O que eu posso presentear e proporcionar? Legal, mas eu não tenho a obrigação. Quantas pessoas que eu já acompanhei, muitas vezes não conseguem usufruir financeiramente da vida que tem, porque se sentem em dívida com os irmãos que nem necessariamente estão cobrando nada. Se eu acho que eu sou a única para suprir todo mundo, eu estou colocando que todo mundo é muito menor do que eu. Agora, quando você se torna mais inteiro, você vê que você está disponibilizando o download, você se deu bem, você foi lá, ótimo, as outras pessoas da sua família também podem conseguir. Porque você está desbravando um caminho, você está dando uma nova informação para o seu sistema. Ou você se sente diminuído e seu irmão vai super bem, sua irmã vai super bem, então vamos aprender com eles. O que eles já estão fazendo de bom para estar ocupando esse tamanho e esse espaço? O que a gente pode aprender com eles? Porque o recurso do universo é infinito, de amor, financeiro, de alcance. Eu não preciso achar, então eles têm ou não tenho. Essa dualidade do bom, ruim, pode, não pode, sim ou não, é da nossa mente programada na sobrevivência, tudo ou nada. Meu irmão, minha irmã estão super bem, eu vou estar também. Eu vou aprender com eles. Quando você ocupa seu lugar, você não carrega ninguém. Você acontece e você transborda. Então, você pode ajudar, você pode ensinar, mas não viva a vida do outro. Quando você vive a vida do outro, você sai do seu lugar. Então, você deixa de estar aqui, onde você ocupa o seu lugar, e você sai do seu lugar. E aí, o que acontece com as suas coisas ou com as pessoas que estão em contato com você? Elas não vão encontrar você. Por mais que você faça pelas pessoas e você está vivendo a vida do outro, elas vão sentir que você faz pouco. Então, você sai do seu lugar, você vive a vida do outro, se esforça, se empenha e elas vão sentir que estão recebendo isso aqui de você. Porque você saiu daqui. Se você não fica inteiro e não ocupa o seu lugar, elas sentem que por mais que você faça, não é mais do que obrigação.
Elas sentem que por mais que você faça, você não está fazendo nada. Por quê? Porque nesse momento você deixou de fazer por você não está inteiro e você passou a fazer pelas outras pessoas, a percorrer a vida delas, a dor delas, a gerenciar a vida delas. E elas também não querem ser gerenciadas. E aí começa, um esconde informação do outro. Ah, eu não vou nem falar, porque senão vai deixar de me ajudar. Ou então eu não vou nem contar como eu tô. Ah, eu não posso nem agir do meu jeito, nem ficar à vontade, porque senão já vai interferir na minha vida. A grande beleza é cada um ser quem é. Cada um ser quem é e viver da maneira que acha. E a gente respeitar isso. Claro, aprendendo todos os dias. Eu posso trazer a minha contribuição para a vida do outro. Olha, eu vejo que se você fizer dessa maneira vai ser melhor ainda. Como você se sente com o que você está vivendo? Você está conseguindo ver saída? O que mais você pode fazer por você? Agora, eu não posso trazer regras e definição para a vida do outro. Porque se eu sinto que eu faço muito pelo outro, é como se eu também tivesse o direito de coordenar a vida do outro. Ok, mas por que você não faz por você e aí você disponibiliza para que o outro possa ser ele mesmo? Coordenar a nossa própria vida já é tão difícil, quanto mais a das outras pessoas à nossa volta. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, o quanto a gente sai da gente para se conectar com as pessoas que estão à nossa volta e determinar a vida delas a partir daquilo que a gente sabe, quanto a gente sai da gente. E aí você não fica inteiro. Não adianta eu pegar a minha bagagem e querer que o outro viva a minha bagagem. Então, quando eu saio da minha vida e vou vivendo a vida do outro e coordenando a vida do outro, eu gasto energia, bateria de vida. E eu fico incomodando e incomodado como as pessoas se manifestam e se relacionam à minha volta. E isso não é problema meu. Não é para eu viver a vida do outro, é para eu viver a minha vida e sim me conectar com o outro, me comunicar com o outro, transbordar o que eu tenho de melhor para o outro, da minha volta, da minha família, mas não querer pôr a minha bagagem sobre as pessoas. Da mesma maneira que eu não devo justificar a bagagem que eu recebi para justificar para mim aonde eu tô. Eu estou aonde eu tô, consciente ou inconscientemente pelas minhas escolhas. E tá na minha mão ter as atitudes que eu possa mudar. E eu te convido a fazer uma relação das suas atitudes agora, com essa consciência do que você já pode deixar de interferir na vida do outro, querendo que o outro viva da maneira que você quer. O que você já pode soltar e simplesmente aceitar, apoiar, ensinar e não mais determinar e gerenciar a vida das pessoas à sua volta.